Fala galera, tudo bem? Então hoje eu vou falar para vocês do último episódio da nossa websérie de manipulações vertebrais, o sétimo episódio dessa websérie. Então vou recapitular para vocês mais uma vez o que já foi falado sobre os efeitos mecânicos, efeitos neurofisiológicos, e aí eu estou falando sobre regra de predileção clínica para manipulação de lombar, manipulação de torácica quando o paciente tem dor cervical, e agora eu vou falar para vocês o seguinte: quando você deve efetivamente manipular a coluna cervical do seu paciente, tá? Quando clinicamente merece uma manipulação cervical, o que o seu paciente tem que vai te indicar que esse paciente pode se beneficiar de forma significativa de uma manipulação cervical, beleza? Se você não assistiu os outros episódios dessa websérie, volta, assiste o primeiro episódio, o segundo episódio, o terceiro, quarto, quinto e sexto, e esse é o sétimo, mas esse aqui eu vou falar especificamente de manipulação cervical. Se seu interesse é somente manipulação cervical, vai direto e assiste esse. Se você tem dificuldade do que são regras de predileção clínica, quais são os efeitos da manipulação mecânica, quais são os efeitos neurofisiológicos, volta lá no começo, tá? Então, se você quiser saber só da manipulação cervical, continua. Se você quiser saber a websérie inteira, tem muita informação que você pode aproveitar e utilizar na sua prática clínica. Quando você utilizar, comenta no vídeo que você usou e como é que foi o resultado, para a gente saber se isso realmente funciona ou não, né? Se essa tal de ciência é verdade ou não, vai saber. Galera, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês para falar desse artigo aqui de 2011, tá? Um artigo recente, do Puente Dura, tá? Ele já veio aqui para o Brasil algumas vezes para dar aula aqui, tá? Para dar alguns cursos aqui. E ele fez um estudo que ele fez o seguinte: ele mostrou quais eram as diferenças, né, para o paciente com dor aguda cervical, de manipular a coluna torácica e a coluna cervical. Então ele fez um estudo que era intitulado Thoracic Spine Thrust Manipulation versus Cervical Spine Thrust Manipulation in Patients with Acute Neck Pain, a Randomized Controlled Trial. Então ele fez um ensaio clínico controlado randomizado, onde ele comparou manipular a coluna torácica e manipular a coluna cervical em pacientes com dor aguda cervical. Quais foram os resultados? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Essas foram as manipulações que ele utilizou para a coluna torácica, tá? Então ele utilizou uma manipulação que a gente conhece como lift-off. Ele utilizou essa manipulação aqui também, que é uma manipulação que a gente conhece como manobra de dog, para a coluna torácica mais alta, tá? E ele utilizou essa manipulação aqui de dog também para a coluna torácica mais baixa, mais média, né, na verdade. E essa manipulação cervical aqui foi a que ele utilizou, tá? Nesse estudo. O que ele fez nesse estudo aqui? Aqui estão os grupos que receberam manipulação torácica, eram 10 pacientes, manipulação cervical, 14 pacientes. Nesse estudo dele, a gente tem que entender o seguinte: ele fez essas regras em 2011 e ele tem um outro estudo de 2012 que ele não conseguiu comprovar efetivamente essas regras mais uma vez. São regras que a gente utiliza e que podem dar resultados importantes na prática clínica de vocês. Tá? Então aqui, ó, os pacientes que receberam manipulação da coluna torácica tinham essa idade média, então não tinha diferença significativa. Aqui é o número de mulheres, né, desses pacientes. A duração dos sintomas também não tinha diferença significativa. A amplitude de movimento de extensão da coluna cervical e aquele questionário que eu falei para vocês, o FABIC, é o Fear Avoidance Belief Questionnaire, tá? Então, o questionário de incapacidade. Então, ele tem ele foi utilizado de duas formas, que aqui eram dos fatores psicológicos e aqui dos fatores relacionados ao trabalho, tá? Então, qual era o comportamento de medo e evitação que ele tinha em relação a fatores psicossociais e fatores relacionados ao trabalho, tá? Então, ele mediu duas vezes esse Fear Avoidance Behavior, que ele tem algumas segmentações desse questionário, tá? A localização da dor, se ela é unilateral em quantos por cento dos pacientes, e quais foram os resultados que ele encontrou aqui, ó. Foram analisados 96 pacientes, e aí ele chegou em 24 e dividiu 14 para o grupo de manipulação cervical e 10 para o grupo de manipulação torácica. Tá? Aí eles tinham uma semana de follow-up, 4 semanas de follow-up e 6 meses de follow-up. Então, eles não tiveram uma perda significativa. E nesse grupo aqui da manipulação cervical, quando eles descobriram que iam receber manipulação
cervical, eles desistiram também, então saíram 4, então os dois grupos acabaram ficando com 10 pacientes, tá? Então eles tiveram 10 pacientes que foram do começo até o final do estudo, que eram 6 meses de follow-up. O que aconteceu com esses pacientes? Quando a gente fala de um questionário que é o Neck Disability Index, tá? Que ele tem uma variação de pontos de 0 a 50, o que a gente percebe? O que está em laranja na imagem aqui são os que receberam manipulação cervical, o que está em azul foram os que receberam manipulação na torácica. O que a gente percebe? Que o Neck Disability Index, que é um questionário de incapacidade para a coluna cervical, teve uma melhora importante nos pacientes que receberam manipulação na coluna cervical, em relação aos pacientes que receberam manipulação na coluna torácica. Se a gente for analisar um outro dado, esse questionário que é essa escala, que é a escala visual analógica de dor, a Numeric Pen Rating Scale, tá? Então, aquela escala numérica de dor. O que acontece? De novo, os pacientes em laranja são os pacientes que receberam manipulação cervical. Olha o que aconteceu de diferente com eles. Então, a partir de uma semana, os pacientes que receberam manipulação cervical melhoraram muito mais em relação aos pacientes que receberam manipulação na torácica, e esses pacientes que receberam a manipulação cervical continuaram bem num período de 6 meses, tá? E os pacientes que receberam a manipulação na torácica não tiveram essa melhora tão significativa assim. Se eu for olhar um outro parâmetro aqui, que é a relação de fatores psicológicos associados, tá? Em relação ao comportamento de medo e evitação, o que a gente percebe? Que isso também, a manipulação cervical ajudou mais do que a manipulação na torácica, tá bom? E aí o que acontece? O que a gente pode ver? Esse estudo, ele mediu o Neck Disability Index, que a gente pode ver aqui na tabela 2, ele mediu essa escala numérica de dor, tá? E ele mediu esse questionário relacionado a medo e evitação, tá? Nos dois grupos. O que ele fez também de desfecho? Tá? Os desfechos gerais, tá? Aqui os questionários, tanto na cervical quanto na torácica, tá? Qual a porcentagem de sucesso que ele teve de tratamento e qual a porcentagem de insucesso que ele teve em cada um dos tratamentos. O insucesso foi presente somente na coluna torácica, na coluna cervical a gente praticamente não teve insucesso. E quais foram as regras que ele conseguiu perceber nesse estudo? O que ele conseguiu determinar como regra importante para a nossa prática clínica com esse estudo, que foi realizado em 2011. Primeira coisa, então, ele percebeu o seguinte, que os pacientes com dor na cervical, ele tinha uma suspeita, pacientes com dores na cervical se beneficiam de manipulação na torácica ou de manipulação na própria cervical. O que ele fez? Ele percebeu alguns critérios nesses pacientes que tiveram a melhora da manipulação cervical, que eles tinham padrões diferentes dos pacientes da coluna torácica. Então, nesse estudo, o que a gente percebe? Primeira coisa, ele tinha 4 critérios basicamente. Desses 4 critérios, o primeiro deles era: o paciente tinha uma expectativa positiva em relação à manipulação. Ou seja, o paciente que recebeu a manipulação cervical e se beneficiou da manipulação cervical, ele já tinha uma expectativa positiva que aquela manipulação cervical ia ajudar. Então, isso já é uma coisa que você pode observar no seu paciente. Segunda coisa, a duração dos sintomas, quando ela é menor de 38 dias, o paciente tem um benefício maior da manipulação cervical. Ou seja, de novo, se o paciente tem uma dor a mais de 38 dias, cuidado, esse paciente pode não se beneficiar de forma significativa de uma manipulação na coluna cervical. E um terceiro parâmetro, e esse parâmetro é um parâmetro que você precisa ficar muito ligado, que ele é o mais importante dos 4. Esse terceiro parâmetro fala o seguinte: se meu paciente tiver uma diferença de rotação cervical maior que 10 graus de um lado em relação ao outro. Então, se o meu paciente tem uma diferença de rotação cervical maior de 10 graus da direita e da esquerda, esse paciente tem 6,8, tem um likelihood ratio de 6,8, né? 6,8 vezes mais chance de se beneficiar com a manipulação cervical. Certo? Então, se ele tiver uma diferença de amplitude maior de 10 graus para um lado em relação ao outro, é na cervical que você tem que tratar. E o quarto e último parâmetro, o nosso famoso Springing Test, o nosso famoso teste de pressão pós-anterior, ele vai ser positivo, especialmente na região de cervical média. Então, na região de C3 até mais ou menos C5, aquela pressão pós-anterior vai identificar para a gente uma hipomobilidade. Então, presta atenção uma coisa: quando que o seu paciente vai se beneficiar
de uma manipulação cervical, quando ele tiver 4 sinais importantes. Primeiro sinal, quando ele tem uma expectativa positiva em relação à manipulação. Segundo sinal, quando a dor é menor de 38 dias. Terceiro sinal, quando ele tem uma diferença de rotação cervical maior do que 10 graus, de um lado em relação ao outro. E quando ele tem um springing test positivo na torácica média. Se ele tiver esses 4 fatores presentes, você pode dizer que, se ele tiver 3 desses 4 fatores presentes, ele tem um likelihood ratio de 13,5. Ou seja, se ele tiver 3 desses 4 fatores presentes, ele tem 13,5 vezes mais chances de se beneficiar de uma manipulação cervical do que qualquer outro tratamento para ter um efeito analgésico em curto prazo, beleza? Então, colocar esse paciente depois para fazer algum tipo de exercício com essa cervical que você acabou de dar um efeito analgésico importante, tá? Um outro ponto importante, pacientes que apresentam dificuldades na localização precisa da dor cervical tendem a não se beneficiar de manipulações. Então, quando seu paciente não consegue identificar com exatidão qual a região exatamente que dói na coluna cervical, ele tende a se beneficiar menos das manipulações cervicais, certo? Então, esse foi o nosso último episódio dessa websérie de manipulações vertebrais, de 7 episódios. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que vocês acharam, comenta aqui quando vocês utilizarem cada um dessas regras de predileção clínica que eu expliquei para vocês. E me conta como é que funcionou na sua prática clínica. E espero que vocês tenham gostado dessa websérie mais uma vez. E até a próxima. Tchau, valeu.